Olá, começa agora o programa Mais Saúde daqui da ACOM, a Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. Neste final de semana nós recebemos aqui no estúdio a Denise Leão. Ela é psicóloga aqui na ACOM e nós vamos falar um pouco sobre os enfrentamentos, né, as dificuldades no início de um tratamento, como que um novo setor disponível agora aqui na ACOM, que é a psiquiatria, como ele pode contribuir para o seu tratamento. Tudo isso nós vamos conversar a partir de agora. O programa Mais Saúde está apenas começando. Bom, então vamos começar, né, o nosso bate-papo. O assunto hoje é extenso. Nós recebemos aqui a Denise Leão, que é psicóloga aqui na ACOM, e recentemente nós recebemos o Dr. Fabrício, que é o novo psiquiatra que atende aqui na instituição. E nós vimos um link, Denise, para a gente poder conversar com você, porque tentando entender, né, as dificuldades dos pacientes, o que motiva cada um a procurar o serviço de psiquiatria, a primeira resposta dele foi que os próprios profissionais da psicologia indicam, né, alguns casos, e os médicos também, e aí às vezes quando começa primeiro na psiquiatria, ele próprio indica a psicologia. Então a gente percebeu, e a gente sabe dessa ligação, que são trabalhos que se complementam, um ajuda muito o outro, nenhum mais do que, né, como se diz, nem a psicologia mais do que a psiquiatria, nem o contrário, eles são trabalhos extremamente complementares, né? Então, para a gente falar sobre esse assunto, gostaria primeiramente que você se apresentasse para quem ainda não te conhece, que ainda não lhe viu aqui no programa Mais Saúde. Boa tarde, eu chamo Denise, sou psicóloga na instituição há 13 anos, né? Me formei no INCA e sou, na verdade, especialista, porque tem a especialização em psicologia. E é o trabalho que a gente desenvolve dentro da ACOM é com a psico-oncologia. O fundamento teórico que a gente estabelece nas relações terapêuticas, elas vêm da psico-oncologia. Como que funciona? Porque, por exemplo, a psicologia, de forma geral, tem várias linhas. Terapia cognitivo-comportamental, a psicanálise, né? E todas elas lidam com, de alguma forma, o sofrimento, com as dificuldades, com os conflitos, né, que cada indivíduo tem. A psico-oncologia, ela, além de lidar com o sofrimento, da descoberta da doença, o que muda nessa abordagem? A psico-oncologia é relativamente nova no Brasil, né? Ela é uma derivação da psicologia da saúde. No exterior, a gente não tem psicologia hospitalar, como aqui no Brasil a gente tem a psicologia hospitalar. Então, é uma derivação da psicologia da saúde, onde o psicólogo se insere numa instituição de cuidados médicos, de cuidados físicos, levando, né, grosseiramente falando, levando o olhar para a questão da subjetividade que se engloba no adoecimento, que se envolve no adoecimento. Então, é um trabalho voltado dentro do campo da psicologia, com teorias e técnicas próprias da psico-oncologia, para o paciente oncológico e o adoecimento pelo câncer. Então, é um bracinho da psicologia de inserção. E aí, que é tão importante a gente falar das parcerias que a gente envolve nesse cuidado. Como, por exemplo, a parceria com a psiquiatria, como, por exemplo, a parceria médica. Porque a gente, na instituição oncológica, a gente não trabalha sozinho. E o adoecer por câncer não vem sozinho. Não de maneira alguma, né? Infelizmente, é uma doença que o tratamento é multidisciplinar, mas a doença é multissofrimentar, vamos dizer assim. É uma doença multifacetada. A explicação técnica é essa, tá, gente? É uma doença multifacetada e eu tô falando multissofrimentar, mas brincadeiras à parte, mas a gente sabe que ela causa transtorno tanto para o paciente, em vários níveis, né? Isso emocionalmente falando, fisicamente, financeiramente, né, a gente sabe das dificuldades, como também para a família, né? A família também sofre junto tudo aquilo. É importante a gente sempre lembrar assim, a gente está conversando com um público que vai além do público profissional que a gente tem aqui dentro da instituição e em qualquer outras instituições. Então a gente fala com termos mais claros e às vezes muito mais simples, que não são aqueles teóricos que a gente sempre usa, né, nos nossos estudos ou nas referências que a gente faz com outro profissional. Mas a gente às vezes usa essas brincadeiras para a gente falar abertamente sobre um tema, sobre uma situação ou às vezes uma questão, porque né? Muitas vezes o público às vezes não entende, né, também. Se você for muito teórica, né? É verdade. É uma coisa é uma das funções da psicologia dentro da oncologia. É facilitar
a comunicação para que ela se torne clara e para que isso seja mais um elemento fundamental para que o paciente enfrente bem aquela doença. Então, porque comunicar com claramente. Informação, né, deixando ele a par de tudo, É mais melhor um do instrumento que a gente tem. você, por exemplo, maquiar, não, tá tudo bem, tá tudo... De repente ele saber da verdade nesse sentido que você fala, não entendi. Saber claramente e se incluir com clareza naquilo que referencia a ele, que é destinado a ele, aquilo que está acontecendo com ele. Muitas vezes, Paulo, assim, as pessoas têm muito medo de saber, agora a gente vai ampliar, né, as nossas discussões, as nossas conversas. Será que eu falo sobre a doença? Será que pode falar sobre o diagnóstico? Na verdade, é falar claramente sobre o que o paciente quer saber. A gente sempre usa essa terminologia para ser mais fácil da gente lidar com aquilo que a gente tem. Porque adoecer por câncer, falar assim, é da mesma forma que as pessoas falam, eu sou ansiosa, eu sou depressiva, mas como é a sua depressão? Como é a sua ansiedade? Então, como é que é o seu entendimento sobre o câncer e a doença que você está passando por ela? É diferente de falar de uma forma geral. Porque de uma forma geral, você às vezes mascara aquilo que é necessário. Como, por exemplo, saber do que está se passando com você. Saber de qual que é o sintoma que você tem diante de uma quimioterapia. Porque isso tudo facilita você se armar para lidar com essa situação. Isso então, é verdade. A pessoa se fortalece, né? Ela já sabe que não é nada que está dando errado, por exemplo. Não é nenhum bicho de 7 né? cabeças que você precisa acionar a sua fantasia para poder dar conta da realidade. Então, a realidade, às vezes, ela pode ser dura, mas ela pode ser, às vezes, tão mais simples do que fantasiar. E aí a gente fala das parcerias, porque não dá só para chegar aqui, fazer quimioterapia e ir embora para casa. Porque você chega em casa, tem alguém te esperando, ou o dinheiro está faltando, ou você começa a se sentir inútil, perde a vontade de fazer certas coisas, ou você começa, as mudanças acontecem na sua casa, ou você começa a se entristecer, ou ficar muito apreensivo sobre o que vai acontecer com o seu futuro. E aí a gente lança a mão de uma parceria entre profissionais para a gente poder englobar com cuidados essa pessoa que está adoecida, o seu entorno também, que os familiares são importantes nessa hora. Sim. A gente sempre lembrar deles, para a gente poder munir esse paciente e essas pessoas com armas necessárias para dar conta daquilo que acontece com ele. Aí você vai me falar assim, as pessoas falam assim, mas não é uma luta, porque muitas vezes a luta tem o que vence e o que perde. Eu morri, eu deixei de passar bem naquele momento, então quer dizer que eu perdi. Aí você vem mais uma vez com um sentimento que te degrada, que te faz mal. E não é hora de se sentir mal, é hora de se sentir bem para dar conta do mal que está vindo para você. Exatamente. Não é verdade? É interessante essa analogia com a luta, porque realmente implica em um ganhador alguém que ganha e alguém que perde. Né? Mas a vida não é uma luta, não. Na verdade, é uma forma de enfrentar. Você enfrenta aquela situação. Porque luta, é estranho a gente pensar, né? Eu vou ser perdedor. E perder é tão ruim. Por isso que, às vezes, a doença, assim, ela amedronta tanto. Porque em qualquer doença, a gente deveria, na verdade, levar isso para todos os outros âmbitos da saúde, que é uma patologia cardíaca, outra patologia qualquer que fosse, qualquer que seja, levar uma equipe multidisciplinar para cuidar daquele adoecimento daquela pessoa que adoece. Porque adoecer te remete a uma série de situações que principalmente são aquelas de perdas, aquelas que te interrompem. Uma gripe, vamos supor. Você para de trabalhar por 3 dias, você perde o ânimo de realizar determinadas tarefas, muda uma rotina de alimentação. Essas mudanças, elas muitas vezes são enxergadas como mal-estar diante da vida. Então, assim, o apoio profissional é importantíssimo nessas horas, principalmente porque a gente consegue decifrar aquilo que está acontecendo com a gente. É engraçado você falar isso, né, do apoio para outras instâncias, né, outros problemas,
Porque, por exemplo, tem outras doenças que são tão ou mais sérias, de repente, do que o câncer, e as pessoas banalizaram, falam tranquilamente. Eu vou dar um exemplo, assim, bobo, mas que muita gente não está nem aí e acha graça ainda disso. Por exemplo, diabetes. Né? A pessoa é diabética e ela não faz dieta, não faz controle, não faz nada, aquilo vai complicando e a gente sabe as complicações que o diabetes pode trazer. Colesterol, aí tem, por exemplo, um AVC, né, causado de repente por aquilo ou por outros fatores. E são doenças que dependem também, poderiam ter um apoio enorme, imenso, por exemplo, da psicologia. Né? Pessoas que têm dificuldade para a reeducação alimentar, por exemplo. Pode ser alguma coisa relacionada à ansiedade, tem vários fatores. Aí espera cair do céu uma dieta, não é verdade? Eu vou te falar, dieta é uma coisa assim... É muito engraçado, porque tem pessoas que precisam emagrecer, né? Eu me encaixo nesse grupo. As pessoas que precisam emagrecer e as pessoas que querem muito engordar e não conseguem. Então, dieta ficou mais comum porque é mais fácil se ver pessoas querendo emagrecer. Uhum. Mas tem pessoas, eu conheço pessoas que fazem assim, de um tudo para tentar engordar 1 quilo. Aí ela pisca o olho e emagreceu 500 gramas. Então, assim, é um sofrimento, mas também, aí, né, nessa questão da ansiedade, de comer compulsivamente, pessoas que engordam muito, né, também seria uma instância. E as pessoas falam tranquilamente, gordinho, né, às vezes, obesidade, agora popularizou a cirurgia, né, assim, tá mais acessível, né. Então, as pessoas falam mais abertamente. Mas o câncer, por exemplo... ainda traz uma carga muito negativa, porque se você vê pessoas, por exemplo, mais antigos, né, pessoas mais da terceira idade, mais idosos, eles não falam o nome câncer. E não é da terceira idade, não. Na verdade é assim. A gente tem que saber assim, a vida tem coisas que são possíveis e as coisas que são ligadas ao impossível. Então tem coisas que são possíveis a gente manejar, tem aquilo que é impossível manejar. E muitas vezes, quando a gente esbarra no impossível, a gente cria crenças. E aí, a gente remete as doenças a essas crenças. Existe uma história por trás de todas as doenças. Existe um contexto histórico e isso é muito importante quando a gente lida com elas. A gente não vem separado, eu adoeci agora e agora eu vou lidar com aquilo. Não, existe um contexto, existe uma ligação social, existe uma cultura ligada àquele adoecimento. Então, o câncer carrega muitos estigmas e não é uma coisa do passado, é uma coisa atual também. Vários pacientes meus, eles queixam de que alguém olhou diferente na rua porque tá de lencinho. Aí eu brinco assim, mas se você tivesse de cabelo azul, também olhariam. Porque o diferente chama atenção. E como chama atenção? Naturalmente, porque a gente, o ser humano, existencialmente, a gente é curioso. Acontece um barulhinho na rua, a gente corre pra ver. Acontece um barulhinho no quintal da casa da gente à noite, a gente liga a tomadinha, né? Será que tá acontecendo? Que é, né? Só que o primeiro atitude, o primeiro pensamento que a gente tem é se carregar e se munir daquilo que é negativo. Então, antes de saber qual que é o barulhinho que tá acontecendo lá no quintal, a gente já pensa, ai meu Deus, pulou um ladrão. Depois é um fantasma, né? Aquilo que não é acessível, a gente cria alguma coisa que vai além. E aí o apoio profissional e multiprofissional é bom por isso. Ele é essencial por isso. Porque você tem um limite de atenção. Porque você foi treinado e estudou para esse limite de atenção. Vamos falar claramente. O médico vai chegar, é claro que a gente tem em todas as nossas especializações, a nossa formação, a gente tem cadeiras na faculdade que falam, você tem que aprender também a saber o que o paciente emocionalmente sente. Vamos falar grosseiramente, tá? Uhum. Na psicologia, por exemplo, eu tive aulas com neurologista, com assistente social, com o oncologista sobre quimioterapia, com o radioterapeuta sobre radioterapia, com os cirurgiões. Isso é importante para um psicólogo dentro da oncologia? É sim. Porque a gente esbarra em certas... nos nossos conhecimentos. E é aí que a gente resgata um profissional. Uhum. O Fabrício falou uma coisa interessante, que a gente sempre pensa nisso quando a gente está atuando, quando a gente está atendendo alguém. É muito difícil você estabelecer um critério.
O paciente está com depressão ou ele está com preguiça ou realmente enfraquecido porque passou por um processo de quimioterapia? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa nessa pergunta, porque ela é muito interessante e ela vai render, vai ter um desdobramento. E vamos fazer um intervalozinho, a gente volta para a gente continuar falando disso, porque é muito difícil você que está de fora, o paciente nem se fala, mas quem está de fora perceber, né, esses sinais. É preguiça? A pessoa está só desmotivada? Está com algum efeito colateral? Está deprimido de verdade e precisa com urgência de ajuda? Como saber o horário certo, o momento certo e a oportunidade certa de ir lá e ajudar? Então a gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta continuamos a conversar sobre isso e muito mais com a Denise Leão, que é psicóloga aqui da ACOM. Não saia daí. ACOM contra o câncer pela vida. Veja esse prédio. Há um tempo atrás ele era um sonho. Graças às suas doações e à parceria do Centro-Oeste CAP, o Centro Oncológico é uma realidade. Vencemos essa etapa. Obrigada. Agora, o novo desafio é adquirir equipamentos para exames e assim combater o câncer logo no início. Acredite, a generosidade e a solidariedade podem mudar o mundo. Contamos com você. ACOM, sua doação faz tudo acontecer. E aí, gente bonita e do bem? Na Arraial da Dona Geralda, a Tita, você já sabe, tem tudo de bom. Gente bonita demais, comida gostosa, brincadeira pras crianças e pros adultos, quadrilha, shows e muita animação. E nós estamos aqui pra modo de convidar vocês e a família pra participar dessa festança toda, uai. De 14 de julho na rua Guaporé, entre Minas Gerais e São Paulo, em Divinópolis. Vocês vão se divertir pra valer e ainda vão contribuir pra ACOM, contra o câncer pela vida. Arraial da Dona Geralda. Esperamos vocês lá. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde, recebendo a Denise Leão, que é psicóloga aqui da ACOM. E antes do intervalo, quem se lembra, nós fizemos uma pergunta, deixamos aí no ar, mas para que você possa pensar um pouco disso. Você sabe qual o momento certo de perceber, você consegue perceber, o momento certo que o seu familiar, que a pessoa que está em tratamento precisa de fato de ajuda, seja da psicologia, seja da psiquiatria? É muito difícil ter esse limiar, ele é muito complexo, né, assim, porque a gente tende a achar que a pessoa está, homem principalmente, né, porque homem gripa parece que, né, aquilo ali é terrível, né, a gripe é o fim da vida. E assim, ele está sendo fraco, ele está sendo mimado, a gente ouve de tudo, né? Ou ele de fato precisa de ajuda e a gente precisa, vamos intervir, vamos ajudar, porque ele realmente está precisando desse momento. É interessante a gente pensar assim, uma vez que eu estou doente dentro de um contexto, o contexto observa muitas vezes e adoece junto também. Existe aquilo que é natural do processo de tratamento e aquilo que é natural do processo de diagnóstico de uma doença como o câncer. Uhum. É extremamente natural se entristecer. Na vida da gente, a gente se entristece. É extremamente natural se subestimar, se dar menos valor no momento que o seu cabelinho cai, no momento que você perde a sua atividade, a sua rotina de trabalho, inclusive. Porque a gente se valoriza, a gente se motiva internamente quando a gente está produzindo. E qualquer adoecimento, e no câncer principalmente, você deixa de produzir. Temporariamente. Temporariamente, porque na verdade você recebe um laudo, um diagnóstico, e junto dele vem uma declaração que você tem que se afastar do seu trabalho porque precisa tratar. Mas isso, a gente tem que sempre lembrar, a vida continua, a vida se mantém. Existe um momento que todos nós, em qualquer condição de vida, em qualquer situação da vida, a gente precisa parar, porque parar faz bem. É um resguardo para se resguardar literalmente. Mas a vida continua e a vida se mantém. Esse sentimento de manutenção da vida, não estou falando da vida pessoal, da vida individual, é importante a gente sempre resgatar. E aí a gente vai se perguntar, em qual momento eu procuro um profissional? Em todos. Em todos.
Porque é tão complicado a gente saber até que ponto é natural e até que ponto passou daquilo que é natural. O paciente sabe. Nada... Porque mesmo sendo natural, ele tem como ser ajudado, né? Ele tem como passar por aquilo. E ele tem até como entender que aquilo é natural. Uhum. Não é normal. Não é normal adoecer. Pra gente não, né? Mas é natural da vida adoecer. Pro ser humano não é normal, mas é natural. Faz parte da natureza. Faz parte da natureza humana perder. Faz parte da natureza humana ganhar. Faz parte da natureza humana substituir. Não tem como manter. Só que a cabecinha da gente só entende que a vida precisa ser um contínuo. É o tal da zona do conforto, né? A gente entende que... O cabecinha, né? A cabecinha da gente entende que a vida tem que se continuar e se manter única e uniforme o tempo todo. Bem o tempo todo. Mas né? entender e não se cobrar por esses desvios é importantíssimo. Porque a gente se cobra, a gente se culpa, a gente se martiriza. E o acompanhante faz o mesmo. Se cobra, se culpa, se martiriza, inclusive até de não perceber que a pessoa às vezes está mais triste do que o natural. Então, por isso, assim, a gente até instituiu protocolos de cuidados aqui na ACOM para a gente ter uma rotina. Às vezes o paciente fala, por que eu vou pro psicólogo? Por que eu vou pro psiquiatra? O psiquiatra, na verdade, é quando é uma especialidade médica que ele usa do recurso da medicação para ajudar naqueles transtornos mentais, né? A depressão, a ansiedade, algumas outras questões. O psicólogo, ele já atua na palavra. Então, por isso que a gente junta os dois e consegue ter um resultado positivo. Muito bom. E até para ajudar os pacientes a entenderem que é importante entender seu processo. E eu vou no psicólogo, ou no psiquiatra, ou então em outro profissional, para entender o meu processo. Não é porque eu estou doente, é para entender o meu processo. E com isso conseguir seguir de forma mais tranquila. Mais tranquila. Né? Bom, nosso tempo infelizmente terminou. O papo tá bom. Eu pretendo até continuar conversando com a Denise, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar aqui a transmissão desse programa. Quero deixar um abraço carinhoso para todos vocês e dizer que semana que vem estamos aqui, como sempre, com um programa novinho. Um grande abraço, pessoal. Fiquem todos com Deus e até lá. Tchau. Veja esse prédio. Há um tempo atrás ele era um sonho. Graças às suas doações e à parceria do Centro-Oeste CAP, o Centro Oncológico é uma realidade. Vencemos essa etapa. Obrigado. Agora, o novo desafio é adquirir equipamentos para exames e assim combater o câncer logo no início. Acredite, a generosidade e a solidariedade podem mudar o mundo. Contamos com você. ACOM, sua doação faz tudo acontecer. E aí, gente bonita e do bem? Na Arraial da Dona Geralda, a Tita, você já sabe, tem tudo de bom. Gente bonita demais, comida gostosa, brincadeira pras crianças e pros adultos, quadrilha, shows e muita animação. E nós estamos aqui pra modo de convidar vocês e a família pra participar dessa festança toda, uai. De 14 de julho na Rua Guaporé, entre Minas Gerais e São Paulo, em Divinópolis. Vocês vão se divertir pra valer e ainda vão contribuir pra ACOM, contra o câncer pela vida. Arraial da Dona Geralda. Esperamos vocês lá!